Os primeiros santos da Igreja Católica surgiram no primeiro século após a morte de Jesus. Se transformaram em mártires porque foram perseguidos e, através desse sofrimento, eles procuravam se aproximar do sofrimento de Jesus em sua morte na cruz, na sua flagelação. Eles tinham, no conceito deles, a ideia de que esta imolação, este sacrifício, esta morte violenta purificava seus espíritos e eles passavam a ter direito de adentrarem ao céu como santos e como mártires. Usaram para isto todos os recursos para a autoimolação. Poderiam em muito ter evitado este tipo de sofrimento, mas de uma forma distorcida, eles tinham a ideia de que a morte por suplício os elevaria à condição de mártires e de santos. Então, quando eram confrontados com uma autoridade que questionava deles se eram seguidores de Jesus, eles confirmavam e eram alertados para que se deixassem de lado este conceito, esta afirmação, eles seriam preservados em sua vida. E eles se recusavam e preferiam morrer em nome de Jesus para se transformarem em verdadeiros mártires. Se nós observarmos bem, este conceito é um narcisismo beatífico. O que quer dizer isto? Que procuravam egoisticamente o próprio sacrifício, a própria morte, para terem direito a adentrarem ao céu. Esta é uma forma deturpada de encarar o sacrifício que eles buscavam ter, imitando a morte de Jesus. Se nós observarmos bem, então, os mártires podem ser considerados suicidas inconscientes, porque buscavam na própria morte a purificação dos seus espíritos. Numa passagem evangélica, ficou bem esclarecido que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Isto diz um dos evangelhos. Porque se ele tivesse confirmado que era um seguidor de Jesus, por ocasião da crucificação, ele talvez tivesse também sido sacrificado. Mas Pedro negou, disse que ele não conhecia quem era Jesus. E ele foi preservado, sua vida foi preservada. Quando o imperador Constantino determinou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os mártires, acabou a perseguição aos cristãos. Mas isso não satisfazia realmente os seguidores de Jesus. Eles precisavam mostrar que através do sofrimento, através da autopunição, eles deveriam se igualar a Jesus em seu sofrimento. Tanto que foram alguns seguidores de Jesus que tiveram os estigmas no corpo marcados, que eram o símbolo da crucificação de Jesus, tornaram estes seguidores santos. Desta forma,
o martírio, o sacrifício, o sofrimento, mostraram ser o caminho da libertação destes seguidores de Jesus. Quando Constantino decretou o cristianismo como a religião oficial, os sacrifícios, as perseguições terminaram, mas tinha que haver uma substituição. Então, buscou-se outras formas paralelas de sofrimento que viessem satisfazer os seguidores de Jesus na sua missão de resgatarem os próprios débitos através dos sofrimentos. E nos tempos modernos, nós observamos nas igrejas o cumprimento de promessas, a mortificação corporal, a ascese para se obter a purificação da alma, as promessas, os sacrifícios, as jornadas aos templos, as igrejas que chamavam para si a responsabilidade de libertarem os fiéis de seus sofrimentos, as peregrinações. Nós vemos na história que o caminho de Santiago de Compostela é uma forma de mortificação moderna, onde atualmente se faz aquele percurso de aproximadamente 200, 300 quilômetros, andando por estradas com dificuldades, se mortificando para a própria salvação. Se nós observarmos a conduta dos seguidores atuais, nós vemos que as promessas são feitas para que se alcancem determinados objetivos. Então, eu prometo fazer tal coisa, me privar de tal coisa, desde que eu alcance um objetivo que eu estou buscando. No meu modo de ver, estamos chantageando os santos, prometendo alguma coisa em troca de favores. Isto é não assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, não assumirmos o poder que nós temos interior de determinarmos os caminhos para a nossa vida e a nossa existência. Eu quero ler uma passagem de Santo Agostinho que entra em conflito com esse conceito da autoimolação e do sacrifício e da renúncia ao próprio corpo. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, diz o seguinte: amo a vida porque tenho estima por mim, mesmo compreendendo a honra que recebi ao vir ao mundo para conhecer dele toda a luz e todo o engenho humano. Então, Santo Agostinho aqui nos deixa claro que ele estava satisfeito com a própria vida, que ele estava satisfeito com o próprio corpo, não renunciando ao nosso corpo físico. Nós estamos valorizando aquilo que nos foi concedido por Deus como ferramenta para nós elevarmos o nosso espírito a esferas mais altas. E nós, como um bom ferramenteiro, nós não podemos desprezar esta ferramenta que recebemos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é um meio da nossa emancipação espiritual. Através dele, nós adquirimos o conhecimento. Através dele, nós temos
os nossos hábitos e os nossos costumes que irão nos ajudar a ascendermos a esferas mais elevadas. Então, aqueles que seguem os conceitos do sacrifício, o conceito da renúncia, renúncia à vida, renúncia ao sexo, renúncia àquilo que a natureza nos concede. Nós estamos, de uma certa forma, lutando contra as coisas naturais. Estamos lutando contra aquilo que Deus nos concedeu. A nossa ferramenta, os nossos meios de nos elevarmos espiritualmente. Para encerrarmos, eu quero lembrar um episódio que me marcou profundamente. Por ocasião da morte do Papa João Paulo II, o povo reunido na Praça de São Pedro, no Vaticano, aguardando a comunicação de sua morte, estava em recolhimento e quando foi anunciada a morte do Papa, imediatamente levantaram cartazes com os dizeres santo súbito, isto é, santo de imediato. O povo pleiteava que a Igreja santificasse a João Paulo II de imediato. Eu fiquei raciocinando, pensando por quê? Por que esta movimentação para fazer com que João Paulo fosse declarado santo imediatamente? Logo após, eu fiquei sabendo que aqueles seguidores, os auxiliares do Papa, aqueles que o serviam nos seus aposentos no Vaticano, declararam à imprensa que João Paulo II se autoflagelava em seus aposentos, se mortificava profundamente buscando a sua santificação. Eu vejo isto de uma forma totalmente negativa, de destruição do próprio corpo. Não é apenas o domínio dos sentidos, das emoções e das sensações. É muito mais do que isto. Esta autoflagelação é um sinal que não estamos no caminho correto. Nós temos outros meios de purificação dos nossos espíritos. Isto me marcou bastante e eu concluir que a autoviolência física é um parâmetro de santificação no cristianismo. Temos que superar esta visão. Temos que superar este hábito de buscar na mortificação coisas mais elevadas para nós.